porque pesquisa eleitoral divulgada pelo Paraná Pesquisas de hoje apontou o atual governador do Paraná e candidato à reeleição Ratinho Júnior do PSD à frente do levantamento com 60,8% das intenções de voto. Na sequência aparece o ex-governador Roberto Requião, do PT, com 22,9% das intenções de voto. Os demais candidatos não registraram 2 dígitos no levantamento. Votos brancos e nulos somaram 6,1%, enquanto indecisos e que não responderam correspondem a 5% dos entrevistados. Agora a parte interessante. O Paraná Pesquisa também avaliou com os eleitores paranaenses o cenário para uma vaga do Estado no Senado Federal. O ex-juiz federal Sérgio Moro, do União Brasil, e o senador Álvaro Dias, Podemos, estão empatados tecnicamente. Moro somou 29,8% das intenções de voto, enquanto Álvaro marcou 27,5%. Portanto, Sérgio Moro está na dianteira aí para a eleição ao Senado. No terceiro colocado, a gente tem Paulo Martins, que também teve um crescimento bastante expressivo. Paulo Martins, do PL, somou 18,3% das intenções de voto. A pesquisa está registrada pelo número PR 04147/2022. Francês, e aí? A Paraná Pesquisas levantou o óbvio, né? Todo mundo sabia que o Ratinho ia fazer mais de 60%, e eu acredito ainda, continuo acreditando. Todo mundo sabia que o Requião tinha um recall aí de cerca de 25% dos votos, que é o que ele tem lá do passado, o pessoal dele não cresceu nada. Ele tem uma reserva, mas não consegue ultrapassar esse percentual, ele não chega a 30%. Agora, no Senado é que está a guerra, né? O Álvaro Dias, que todo mundo achava que estava morto, está aí trabalhando as suas bases, inclusive amanhã estará em Maringá e percorrendo a Avenida Brasil, apertando mãos. Há tempos que não se via ele por aqui, amanhã vai ser possível ver na Avenida Brasil. O Moro está crescendo conforme o que era esperado, apesar de ter contra ele os políticos e os não políticos e as autoridades judiciais. Ele está tendo um desempenho até surpreendente nos últimos dias, que parece que ele aprendeu a fazer política, aprendeu a se comunicar melhor, né? E o foguetinho da campanha, que é o Paulo Martins, que é na minha opinião, um baita de um candidato com grandes credenciais, que representaria muito bem o Paraná, crescendo assim rapidamente, mas novamente com aquele problema de pouco tempo para chegar na cabeça. Se tivéssemos aí mais uns 15 dias, talvez ele chegasse ao primeiro lugar. Então, me parece que a coisa está para se definir aí nesses 2, 3 dias, e o Paulo Martins tem veiculado aí muita matéria com o Ratinho e com o Bolsonaro, e vamos ver até onde vai o desempenho dele, né? Doutora Monique. Em relação ao governo, eu acho que não é nenhuma surpresa, acho que todo mundo assim já previa esse cenário do Ratinho estar na frente. Acredito que o Paraná, mais uma vez, não vai ter segundo turno para governador. E o que surpreende nessa campanha do Senado é o desgaste da imagem do Álvaro Dias, né? Que está aí concorrendo desde 58 na vida pública. E a gente vê, assim, ele tendo um desgaste mesmo, uma descredibilização das pessoas. E o crescimento dos outros, né? Então, eu acredito também que o Paulo Martins ele teria chance de crescer se ele tivesse mais tempo, porque o Álvaro Dias, ele tá aí na mídia há muitos anos, o Moro também teve um reconhecimento nacional, estampou páginas de jornais por muito tempo, então é uma pessoa conhecida, e o Paulo Martins lançou o nome dele agora, né? Apesar dele ter sido deputado, ele não é tão conhecido quanto os outros. Então, assim, para mim é uma surpresa o crescimento, a diminuição da intenção de votos do Álvaro e o crescimento dos outros. Ô, professor Itamar, aqui a gente vê um crescimento bastante considerável do Paulo Martins nesses últimos dias de campanha. Esses votos que estão vindo do Paulo Martins são, de repente, provenientes do Álvaro? Paulo Martins, de maneira indireta, caso se concretize um cenário desse, ajuda Moro a se eleger? Olha, eu acho que Paulo Martins vai ficar entre os dois. Não sei se ele ganha, mas vai ficar em segundo lugar ou primeiro lugar. Álvaro Dias se desgasta, vai ficar em terceiro lugar. Isso não resta dúvida. E só fazendo uma correção aí, a doutora Monique falou, não foi candidato em 58, não. 58 não.
candidato em 68. 10 anos mais depois. Mas também já há muitos anos que ele está na vida pública, aí, né? Mais de 50 anos da vida pública. Vamos por parte, né? Essa história do desgaste do Álvaro Dias e a subida do Paulo Martins. O do Paulo Martins é esperado, né? Esse crescimento, tendo em vista que apoio do presidente, apoio do Ratinho, que ambos estão, na minha visão, à frente das pesquisas, que tem prestígio. E o Moro tenta embarcar aí, né? Só que o Moro também, tirando essas pesquisas, o Moro está se desidratando. Porque ele tentou colar na imagem do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não aceitou ele colar na imagem dele. Inclusive fazendo o santinho e colocando o nome do presidente Bolsonaro como o candidato a presidente da eleição. Ou seja, tem um santinho que ele distribui aí no Paraná, em que ele trai mais uma vez, ele trai a sua candidata à presidência da República e inclui o nome do Bolsonaro. Então, assim, o Moro é especialista em traição. E a população, mesmo aquele que trai os outros, percebe isso. Então, eu creio que o Moro não vai ganhar fácil. Eu acho, inclusive, que o Paulo Martins tem condições de ganhar. Mas vamos à questão do Requião, né? Do governo do Estado. Olha, é mais ou menos esperado. E aí o Requião, inclusive, ele está muito fraco, né? Porque são os votos do Requião que ele já tinha, né? Como o francês gosta de dizer, do recall dele, né? E, além disso, ele tem a votação do PT, o que demonstra que no estado do Paraná o PT é praticamente inexistente, porque essa quantidade de votos o Requião provavelmente teria se ele saísse pelo MDB ou por qualquer outro partido. E aí surge uma questão assim que a gente começa a questionar as pesquisas, né? Aqueles que gostam de questionar, né? Ora, mas o Lula tem mais votos no Paraná do que o Bolsonaro e, no entanto, o candidato do Lula só tem 22%? Será que alguém vai votar no PT para a presidência e não vai votar no PT para governo do Estado? É, no mínimo, para desconfiar disso, né, para desconfiar desse quadro. É isso, Vitor. Emerson Celestino. O Ratinho não tem adversário, eu não acredito que o Requião tenha mais votos, ele está pegando a base eleitoral do PT aqui, que no Paraná não chega a 20%. A relação à campanha para o Senado, tem mais de 40% de indecisos, né, segundo o próprio levantamento. Álvaro Dias em queda, o Moro estacionou e só quem cresce diariamente é o Paulo Eduardo Martins, né? A população que é bolsonarista, que esteve lá em 2019 manifestando apoio ao Sérgio Moro antes, né, dele sair na trairagem do governo federal, né? Como eu estive no palanque, né, defendendo ele. Aí depois o Sérgio Moro sai. Houve uma ruptura, né, da direita. Eu conheço muita gente aqui que é Sérgio Moro e não é Bolsonaro, né? Mas o Sérgio Moro está usando a imagem do Bolsonaro ultimamente, está usando a imagem do Ratinho ultimamente. Então, como que fica a cabeça dessas pessoas, né? Eu fico me perguntando. Então, o Paulo Eduardo Martins é o legítimo representante do Bolsonaro aqui no Paraná, é o legítimo candidato do governador Ratinho Júnior. Só tem um, Paulo Eduardo Martins. E aí eu faço um paralelo com Santa Catarina, onde o Jorge Seik, que é o candidato ao Senado do presidente Bolsonaro, está em terceiro lugar também. Olha só que coincidência, né? Um estado conservador, muito mais que o Paraná, muito mais à direita que o Paraná. O Jorge Seik, que é o candidato do presidente Bolsonaro e dos bolsonaristas, está em terceiro. Então, está uma coincidência aí, né? Então, eu acredito que o que vai dar aqui no Paraná vai dar em Santa Catarina e nos outros estados. O voto útil, né, do presidente Bolsonaro e os senadores que precisam, o presidente precisa formar base, né, visto as demandas aí, as pedaladas do senhor Alexandre de Moraes. Então, o presidente precisa fazer senador e o senador que ele escolheu aqui no Paraná se chama Paulo Eduardo Martins. Só deixar registrado aqui, então, o Sérgio Moro 29,8, Álvaro Dias 27,5,
Paulo Martins, 18,3. Rosane Ferreira, 4 pontos. Desirê, 1,6. Aline Sleutz, 1,2. Orlando Pessutti, 0,9. Dr. Saboia, 0,3. Laércio Matias, 0,3. Roberto França da Silva Júnior, 0,3. Nenhum branco nulo, 8%. E não sabe ou não respondeu, 7,7%. Não, mas na estimulada, indeciso tem mais de 40%. É 7,7 aqui o Senador valor. Na estimulada é 7,7. 7,7, tá? Não sabe, não respondeu 7,7, branco e nulo, 8%. Esses são os dados da pesquisa eleitoral.